e sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Pode Contar, o podcast que desmistifica alguns dos tabus contados às mulheres de geração para geração. E no episódio de hoje a gente vai estar falando de um assunto que é super importante e tratado com muita discriminação, tanto por homens quanto por mulheres, que é o sexo na terceira idade. É importante destacar que os homens tendem a manter a relação sexual sem a necessidade de um vínculo afetivo, propriamente dito, enquanto que as mulheres são extremamente influenciadas pela religiosidade, com tendência a preferir um parceiro fixo. No contexto atual, ainda existem preconceitos materializados por meio de tabus sociais que, em grande parte das situações, recaem sobre as mulheres. Por causa disso, muitas vezes elas têm suas necessidades completamente negligenciadas, chegando ao ponto de não realizarem práticas sexuais por conta da pressão social e do julgamento no qual podem estar submetidas. Muitas idosas ainda possuem resistência com perguntas diretas sobre a sua sexualidade, pois o sexo na velhice ainda é algo polemizado por pessoas jovens. A popularização do tabu a respeito da sexualidade feminina compromete significativamente a saúde e o bem-estar da mulher na terceira idade. E para bater esse papo importantíssimo, hoje nós estamos com a terapeuta sexual Jéssica Hintz. Meu nome é Jéssica, tenho 34 anos, sou psicóloga, terapeuta sexual, mãe de um bebê de 1 ano e meio. E aí eu tô aprendendo bastante em ser mãe, aprendendo a ser mãe, casada com um homem de 64 anos, há 12 anos. Acho que o que eu gosto bastante de fazer são trabalhos manuais. Então, muitas vezes eu estou dentro do meu consultório inventando coisa para fazer, quando eu não estou com o paciente. E aí tá aquela coisa, divisão de administrar, atender paciente, ser mãe, esposa, fazer o que me dá de prazer, que é trabalhos manuais, seja lá o que for, pode ser artesanato ou qualquer outra coisa. E é basicamente isso. Estar com a família também, acho que é nossa base ali em casa. E é isso. Sair, aproveitar a balada e curtir, dançar e tudo mais. A gente tem que aproveitar. E com meu marido de 64 anos, hein? E vou falar, ele que me empurra pra sair. Ok, tá tudo certo. É isso que a gente gosta. E também com a escritora Isabel Dias. Eu sou Isabel Dias. Eu sou uma mulher como qualquer mulher da minha geração. Tenho 68 anos, pretendo continuar cada vez mais velha, porque ser velha não me incomoda. Velho é aquele que não faz escolhas. Velho é aquele que não quer aprender. E hoje eu já estou fazendo planos para o amanhã e para o depois e para a semana que vem. Eu sofri por causa de um homem, mas hoje eu olho para trás e falo, que bom! Foi ele que me ensinou. Foi ele que me liberou para ser quem eu sou. O que é que eu gosto de fazer? Tudo, tudo. Viver é o fazer. Viver é o ser. Adoro gente, adoro pessoa, adoro andar na rua e adoro contribuir para quem quer aprender. Então a gente já vai começar com a primeira pergunta aqui para entender um pouco mais sobre esse assunto, que é o que é a terapia sexual? Bom, vamos lá. Eu sempre digo para os meus pacientes o seguinte, quando a gente fala de terapia sexual, a gente pode pensar num iceberg, né? Onde você só consegue ver o que é a ponta do iceberg. Uhum. Quando a gente fala de sexualidade, é a ponta do iceberg. É o que a gente consegue ver. Uhum. Então, muitas pessoas, elas chegam no consultório, eu tô com uma ejaculação precoce, eu não tenho ereção, ou eu tô com anorgasmia, eu não tenho orgasmo, mulheres, né? Eu não tenho vontade, diminuição da libido, ok. É o que você tá vendo. E o que tem além disso? Muita coisa por baixo disso, muita coisa abaixo do mar tem. Então, a terapia sexual, ela não veio para resolver a vida sexual exclusivamente das pessoas. Ela veio também para resolver a vida das pessoas que, consequentemente, a gente resolvendo a vida da pessoa, a gente consegue resolver a vida sexual. Então, não é só falar de sexo nas sessões, é também falar da vida dessa pessoa. Entendi.
E é comum pessoas de terceira idade te procurarem ou ainda existe muita resistência entre elas? Não, não é comum eles me procurarem, principalmente mulheres. Normalmente são mais homens e eles vêm com aquela queixa, falta de ereção ou uma ejaculação precoce, que acontece também. Só que, como eu, por exemplo, nas minhas redes sociais eu trabalho muito com relação a isso, eles vêm logo em seguida quando eu falo sobre o assunto. Uhum. Então, alguém tocou no assunto, então acho que vale a pena. Então, acho que eu vou procurar um profissional que está falando sobre isso, então eu vou procurar. Mas, assim, normalmente são jovens. Estou no ápice da minha vida sexual, aconteceu alguma coisa, eu vou procurar. Entendi. Então, eu tô na terceira idade, aconteceu alguma coisa na minha vida sexual, não vou procurar porque, é assim mesmo, é normal. Porque a gente é rodeado de mitos. E realmente é normal? Olha, não é normal. Na verdade, quando a gente fala de libido não tem idade. Então, peraí. Quando a gente fala que libido não tem idade, e eu chego na terceira idade e eu não tenho desejo sexual, é normal? Não é normal eu não ter desejo. Não é normal não ter libido. Alguma coisa está acontecendo. Claro que quando a gente fala de libido, Freud, por exemplo, fala que libido é energia de vida. Então, e o desejo sexual está dentro da libido de vida. Então, se você não tem desejo sexual, é porque a sua libido está baixa. Quer dizer, você está se entregando? Não deveria, né? Concordo. Sim. Isabel, você escreveu um livro que eu engoli particularmente, lendo assim. A sua escrita, ela é exatamente o que a gente estava falando agora há pouco, puro tesão. Você consegue envolver e cada caso te faz pensar em pessoas que já passaram pela sua própria vida e, ao mesmo tempo, experiências muito diferentes que ainda, pra mim, é muita novidade. Sim. Então, achei isso sensacional. E eu queria saber se, no seu processo de redescobrir a Isabel, você passou por alguma terapeuta sexual ou você foi simplesmente levando a situação e tentando se redescobrir sozinha? Como que funcionou? Conta um pouquinho pra mim. Primeiro vamos falar do livro. Por porque favor! Você falou e Sim. não é um livro de conto de carochinho. Deveria ser. Histórias Mas- reais, vamos lembrar, né? Histórias Não é? reais. São fantasias. É. Importante. É um livro autobiográfico que se chama 32, Um Homem para Cada Ano que Passei com Você. Eu fui casada, 32 anos, me descobri traída e achei que, como eu não estava morta, apesar de com quase 60 anos, eu estava só velha, eu fui atrás de me descobrir, de descobrir minha sexualidade, de arrumar alguém que me mostrasse que eu ainda tinha muita vida no meu corpo. E então, hoje, eu vejo a libido, a sexualidade na terceira idade, como vocês chamam, que eu não gosto, eu gosto de ser velha, porque do mesmo jeito que nós somos adolescentes, eu sou velha. Ou uma adulta com mais Experiência. anos, tá certo? Então, eu acho fundamental. Acho que a libido, como a Jéssica falou, ela não acaba. Ela é sinônimo de qualidade de vida. Ela é sinônimo de escolha. Então, você não precisa necessariamente ter um homem para te satisfazer. Você pode ter um brinquedo. Você se vira bem sozinha. Qual é a dificuldade? Antes da gente começar aqui o papo, né? A gente estava falando de toda aquela coisa de reaprender a desejar e sentir que você está sendo desejada pelo outro. Então, como foi isso para você? Você teve que reaprender a desejar o outro? Como que foi para você se ver depois de desse relacionamento de 32 anos? Se libertar de tudo isso. Essa libertação e você entender que sim, eu sou desejada, Gente, independente da minha idade. Olha, depois de 32 anos com o mesmo homem, com meu primeiro homem, eu não podia achar, como de fato eu não achei,
que eu estava morta no sentido de birote, assistindo novela, fazendo crochê. Eu não cabia dentro da minha caixinha. E o fato de eu ter sido extremamente julgada na separação, e aí eu digo que o julgamento foi social, familiar, foi geral, porque todo mundo falava, você com 58 anos vai se divorciar, o que você vai fazer? E eu ouvia de algumas pessoas, não é? Imagina, você está velha, o que você vai fazer? Você vai ficar sozinha o resto da vida? Eu falei, não vou não, não vou mesmo. E eu fui me redescobrir. Primeiro, a aceitar minhas falhas, meus defeitos, minhas celulites, minhas gordurinhas, minha flacidez. Gente, eu amamentei 3 filhos, não tem peito que fique duro, tá certo? Já só não com fica. silicone. Aí, Como já não fica. Tá certo. Então, tudo isso era sinônimo de eu esconder o espelho. E conforme eu fui me mostrando para o meu espelho, me aceitando, percebendo que eu ainda podia usar uma roupa justa, uma roupa curta, um decote, sabe? Senti que um homem me olhava com tesão. Ué, por que eu não vou aproveitar? Claro. Exatamente. E você, no começo do livro, assim, você começa a contar um pouco dessa questão de você se sentir até incomodada com a diferença de idade das pessoas com quem você estava se envolvendo. Tanto que você fala que quando você foi colocar no site, você queria uma idade específica e depois falou, bom, vamos conhecer tudo que tem por aí? E isso te incomodava muito. Depois de ter passado por esses 32 homens, como que esse fator idade, ele se definiu para você? Para mim, a idade é só um número. Isso, para mim, derrubou o mito, e eu acho que isso é até socialmente, religiosamente, culturalmente, o homem tem que ser um pouco mais velho. Mas, gente, quando a gente chega na minha idade, encontra um cara 20 anos mais novo, com aquela potência, com aquele desejo. E uma coisa que eu senti muito, a minha geração, os homens não falam, não pedem. Eu gosto assim, eu gosto... Agora, os mais novos pedem. Do que você gosta? E eu falava, Primeiro sei. deixa eu descobrir. Primeiro Deixa eu descobrir, depois e eu te aí a conto. gente conversa. Exatamente. Então, para os Tira mais... a trava do falar, né? Tem isso também. E para os mais jovens, é fácil eles entenderem que eles não estão com uma bonequinha inflável ali. A mulher, ela nunca pôde mostrar muito conhecimento sexual. Da onde você aprendeu isso? Como assim? Isso Da onde saiu isso, mulher? Exatamente. Exatamente. Isso é coisa de mulher da vida. Ué, eu sou Ai, que mulher delícia. da Eu sou vida. muito mulher da vida. Não quero ser bom. da vida. Não é? Tá certo. Então, isso eu senti muito que me mudou no sentido de sair da caixinha e entender que na hora do rala e rola, que idade, que nada. E eu descobri outra coisa. O que Pelo você amor de descobriu? Deus, Pode contar, por favor. Que não tem gênero, que prazer Boa. não tem gênero. Não. Você se apaixona, você se interessa pela pessoa. Boa. Não necessariamente, eu não vou me interessar por aquele cara pelo que ele tem no meio das pernas. Nós somos afrodisíacas, não é? Freud diz que todo mundo é bissexual. Isso até que aí. prove o contrário. Assim, vamos falar da teoria, né? Que todo mundo é bissexual. Mas vamos lá, né? A gente sabe que, por exemplo,
Acho que, como já falei, meu marido, ele tem 64 anos. É muito mais difícil um homem de 64 anos se permitir a ter este prazer com outro homem do que com um menino mais novo. Lógico. Ok. E você, provavelmente... Peraí. Eu posso ter prazer de outra forma. Eu vou ter prazer de outra forma. E uma coisa que eu falo sempre para os meus pacientes. Às vezes eu tenho paciente de 40, 50. Eu falo assim, olha... Agora você tem uma ereção muito boa, perfeita, linda, maravilhosa para uma penetração vaginal e outras penetrações. Ok. Chega uma hora que você não vai ter a mesma condição, por mais recurso que hoje tenha, né? Tudo bem. Por Isso mais aí. recurso que tenha. Você não vai conseguir ter essa penetração toda. E aí, o que você precisa ter? Você precisa entender as formas que você pode ter de prazer. Então, por exemplo, você está com 50 anos hoje, qual a sua perspectiva de vida? Vamos chutar alto, 100 anos, ok. Você vai passar mais 50 anos sem sexo? Ou você vai passar, sei lá, os próximos 40 anos querendo ter prazer e não tem? Ou, eu não tenho mais ereção, sei lá, até 70 anos você consegue tomar um Viagra, um Sildenafila e tá tudo certo. E depois, e daqui 10 anos, e daqui 10 anos. Então, você vai chegar no momento em que você não vai conseguir, porque pode ser que seu corpo já não responda, ou porque você não pode, por outros motivos, por conta de medicação, e você vai falar assim, eu abro mão da minha vida sexual porque eu não tenho mais penetração, porque eu não consigo fazer um sexo penetrativo. Não, mas espera aí. Você ainda tem 40 anos de vida, 30, 20, 10, mesmo que fosse 1 ano, tá tudo certo. Mas, Vamos aproveitar. mas Quais quem as formas que falou- você pode sentir prazer, né? Que não Quem seja penetrativo. falou que o prazer vem só na penetração? É isso. Eu acho que isso é uma As- coisa que ainda tá muito É muito enraizado. enraizada. Que as pessoas relacionam sexo diretamente à penetração. E não é. Não é. Principalmente quando chega novo paciente Isso que aí. às vezes não entende muito, não tem uma psicoeducação, né? Eles já chegam assim, porque quando eu transo, ou quando eu faço sexo, ou amor, sei lá a palavra que eles usam, aí eu falo, tá, mas tem sexo oral, tem beijo, abraço, tem mão naquilo, aquilo na mão, aí tem. Você já começou o sexo aí, querida. Aí é que O tá- sexo começou aí já. E às vezes o mais gostoso Tá ali. é isso. Exato. Porque a gente mais velha percebe e descobre que ninguém tem a obrigação de ir lá meter, gozar, acabou. Não, tá O certo? sexo é muito E qual é a mais... dificuldade Não, também? não. Se a gente parar pra pensar, qual também é a dificuldade de você ir lá, meter e gozar? Qual a probabilidade dessa mulher ter um orgasmo somente com a penetração? Não, a maioria das minúsculo, mulheres não tem. Tá não certo. tem na penetração. Por estatística? Mínima. É mínima. É, É mínima. A maioria tem por sexo oral, enfim, por Ou outros até tendo com sexo penetrativo, estimulando Mas outros clitóris, estímulos, sim, com estimulando certeza. outras coisas. Sim. Pô, peraí, como que eu chego numa relação a vida inteira achando que o sexo é penetrativo? Isso Não aí. tem como. E às sem vezes o melhor é uma taça de vinho, dormir de conchinha e esperar o dia seguinte. Exato. Tá certo? Transei gostosinho assim de Isso conchinha. aí, é uma delícia. Que não é, eu transei. Não, a gente tava tão conectado que aquilo foi o nosso sexo. É quase espiritual, né? Mas eu acho que essa diferença a gente adquire com a vida. Com certeza. Eu sinto que eu mais velha, eu sinto hoje que o prazer, além de ter vários gêneros, várias formas, ele não tem a urgência de subir no lustre, de, sabe, fazer... Nada, é tudo mais tranquilo. Conforme o tempo vai passando, por exemplo, a visão da Isabel já é essa visão madura. A visão de calma. E quando as pessoas estão no começo da vida sexual, é aquela coisa, eu tenho que ver estrela isso. logo de cara. Aquela A primeira Como vez tem que assim ser eu não gozei incrível. com Isso aí. ele em 15 minutos? Exatamente. tanto dele, mas não rolou. Então, eu acho que sexo também é amadurecer. É você conhecer. E assim, a questão de conhecer o seu corpo é extremamente importante. Com certeza. Até a hora que você conta dessa primeira experiência com o vibrador. Gente, eu achei sensacional. Porque hoje em dia ainda tem muito disso de tipo, não pode. Vibrador é super errado. Sim. E aí você, inclusive, em muitas séries a gente vê, principalmente,
essa nova realidade sendo inserida, né? Porque, enfim, principalmente para chegar próximo a jovens, a gente tem um mecanismo da comunicação por meio de séries, filmes, enfim. E ainda assim é visto como uma coisa, tipo, geralmente são mulheres solteiras que usam. E na verdade não. É super certo. Mulheres que também, enfim, estão em um relacionamento usarem isso para se estimularem. Sim. Independentemente das suas condições, solteiro, casado, ou sei lá o quê. Se é homem ou mulher, por que não usar? Isso aí. Entendeu? Então, hoje tem uma gama no meu consultório. Eu sou apaixonada pelo meu consultório que eu montei agora, nesse último mês, que a minha sala, na minha prateleira, só tem vibrador. Mas não é nada explícito, que poderia ser sem problema algum. Não tem problema nenhum com isso. Mas esses eu deixo em casa, que tá tudo certo. Enfim. Então, o que acontece? Que são vibradores disfarçados. Que são vibradores que você não precisa mostrar pra ninguém que você tem um vibrador. Então, a gente precisa entender que, não, mulher solteira, não, ela não tem homem. Por isso que ela tem... Imagina, gente. Gente, eu sou casada há 12 anos. Esse é o maior tabu. Você sabe que quando eu falo que eu uso... sou sexóloga, uso, meu marido tem 64 anos. Marido não tá no coro. Mas, Não, amor, mas a gente transa todo mundo junto, eu, ele, os vibradores, e a gente se diverte super. Só que é todo um processo, e aí, como eu falo do consultório, é todo um processo terapêutico para a pessoa se permitir a falar. Com certeza. Se permitir, às vezes, a vivenciar. E eu sempre digo o seguinte, não vamos esquecer uma coisa, fantasia não é realidade. Realidade não é fantasia, são coisas distintas. Às vezes você tem uma fantasia que só fica no verbar, na cama. Você não precisa sair da cama para fazer isso. Você não precisa colocar ninguém na sua cama para isso. Nem toda fantasia Precisa ser é para realizada. ser realizada. Perfeito. Nem toda. Você pode imaginar, idealizar, ver no filme, mas você sabe que não vai sair. Eu fiz uma fantasia, eu morria de vontade e nós estávamos discutindo já há algum tempo e um dia eu cheguei na casa dele, estava frio, estava com um casacão preto, uma golona de pele, bota. Toquei a campainha, ele abriu de pijama. Ele olhou para mim, eu abri o casaco. Eu só estava do lingerie. Ele falou para mim, se eu não infartar Censura! agora, eu não infarto mais. Tá certo. De meia liga, tudo que eu tinha vontade. Por quê? Porque ele já tinha me dito. E foi o máximo. Quer dizer, foi o máximo para mim e para ele. Com Só de eu certeza. ver a reação dele, Isso acabou, gente. Tá certo? Foi o máximo. E é uma fantasia, se for ver, besta, que qualquer casal pode fazer dentro de casa. Com certeza. Só que às vezes a gente fala, ele vai me julgar, ele vai achar que eu não quero. É bem assim. Nada. Às vezes a pessoa Sabe? até quer também, e ela É. também não tinha coragem de falar. Exato. Tesão sobe, é uma delícia. Mas E, é por isso que Jéssica? é bom os casais, as parcerias, conversarem sobre as fantasias. Sim. É o mínimo, eu acho. Mas Sim, os velhos, nós não temos, pelo menos a grande parte dos meus amigos, não tem essa liberalidade. Não Não, tem. isso eu percebo até porque minha mãe, ela me criou de uma forma muito aberta. A gente sempre conversou sobre sexualidade, sobre sexo, Sim. desde que eu era muito pequena. E a primeira pergunta com 3 anos foi, como que nasce o bebê? E eu não vai falar que é da cegonha, não. E aí ela teve que me explicar, papaizinho, com o pipi, ele planta sementinha. E assim, aquela coisa lúdica, mas que Sei. já foi um primeiro contato que a maioria dos meus amigos não teve de cedo. Então eu acho que isso foi muito importante pra eu, hoje em dia, conseguir conversar abertamente. Sim. E às vezes tô batendo um papo com a minha avó e ela fica horrorizada. E ela não consegue se sentir destravada pra falar. Ela fala pra minha mãe, nossa, você criou a Júlia de um jeito que, meu Deus. Porque ela assim, sente como bloqueio assim? pra falar coisas, às vezes, muito simples, que pra mim é tipo, ali, tá,
de boa aqui, ó, isso aqui. Ela, não, pelo amor de Deus, mas que absurdo, como assim? E esse é o ponto, né? De ser um tabu das pessoas mais velhas Porque olharem e pra falarem, elas é "Que muito absurdo." difícil, né? Entender que isso é Muito. normal e que tá tudo bem a gente falar sobre sexo. Isso é uma coisa que tem que ser dita Sim. e que se você não fala, você nunca vai se realizar. E é normal você manifestar a sua vontade de sexo. Você é avó. E daí, antes de ser avó, você é mulher. Com certeza. Tá Com certo? certeza. Então, eu acho que essa situação, os homens são muito mais difíceis de entender isso, ou talvez de falarem com a sua parceira. Eles podem ser mais liberais fora. Que eu acho que muitas vezes não é que é dificuldade, ele nem quer. E aí a gente fica pensando, pô, mas peraí, a sua parceira, não quero expor a minha parceira. Isso aí. Ela é a Virgem Maria, ela é mãe dos meus filhos. Não quero expor a minha Ela parceira. é avó dos meus netos. Não vou expor Isso a minha aí. parceira. É a muito minha complicado. parceira tá aqui, ó. Se ela fizer comigo, quem me garante que ela não vai fazer com o zelador? Né? Exato. Não tô em Exato. casa, tô trabalhando. Isabel, me tira uma curiosidade. Você termina o livro finalizando os 32. Como que tá sendo a sua vida sexual pós o número 32? Olha, o 32, para mim, foi um lavar a alma. Acho que eu lavei a alma. Foi uma experiência fantástica, maravilhosa. Namorei depois do 32, tive alguns namorados, um inclusive queria casar, mas eu estou muito tranquila na minha vida. E já que você falou que você tem dúvida, eu diria que os 32 não foram bem 32. Porque alguns seguir não isso na mereceram a tinta no papel. Boa. Bom, não merece estar aqui. Isso aí. A menção. Olha, Exato. Isso aí. agora eu fiquei mais empolgada. Vem aí Curiosa outros mesmo. livros? Vem aí outros livros? Olha, eu acho que deveria ter segunda edição. Eu acho, Não, assim, um não. parte Com aqueles dois. que não mereceram não. o papel. Não, mas aí você pode fazer o parte 2, não com essas experiências, mas o que aconteceu pós-livro, porque é um impacto. Com Olha, certeza. eu tenho, o livro já está praticamente pronto, que são histórias de 32 mulheres que se refizeram pós-traição. Muito Nossa, que incrível. Porque a minha Incrível. experiência não é modelo para ninguém. Uhum. Eu conto a minha vida, mas tem histórias muito maiores do que a minha, muito mais sofridas, muito mais doídas, muito mais gloriosas, de mulheres que realmente, tá certo, se refizeram. Então, está praticamente pronto. Isso, São já depoimentos. Já queremos Sensacional, já ler. queremos os exemplares. Nos chama pra... Exato, divulgação. lógico, Com lógico. certeza. E, Jéssica, antes, acho que da gente arrebatar, né, pra finalizar, uma coisa que me veio agora na cabeça e que eu fiquei curiosa. Quando a Isabel falou sobre a questão do gênero, né, que o prazer não tem gênero, eu queria saber de você como profissional, as pessoas que te procuram são, tipo, como, né, nas caixinhas, né, tipo, são a maioria casais, pessoas heterossexuais, ou também você atende, por exemplo, mulheres lésbicas, homens gays, ou mulheres que se descobriram bissexuais, pansexuais, enfim, homens também. Ó, hoje, na minha clínica, no meu atendimento, o meu maior público são homens, por incrível que pareça. São homens. Caraca. Então, o homem, quando ele perde uma ereção, ele entra em desespero. Uhum. Aí vem uma psicoeducação, educação sexual, né? Isso aí. Porque eu preciso me ensinar ele que, opa, não é bem assim, né? Ereção não tem nada a ver com sexo. Quer dizer, faz uma parte do sexo. Quando a gente só coloca, a gente tá minimizando todo o sexo para uma ereção, que é o mínimo, né? Então, é o seguinte, são homens, mulheres... Eu acho que pela questão, uma questão social, Isabel passou muito por isso,
tanto por ser mulher, tanto pela idade, a mulher, ela se inconforma. E isso é triste, Sim. porque o meu maior conteúdo nas redes sociais é voltado para mulher. E mesmo assim, o meu maior público são homens. Entendeu? Caraca. E sim, existem homens gays e mulheres lésbicas. E as mulheres lésbicas, elas ficam na terapia. Elas têm um pouquinho mais consciência do que a mulher hétero. Porque a mulher hétero parece que ela se conforma de tipo, ai, tá tudo bem, não, é assim mesmo, não preciso me tocar, não preciso aprender, não, passei a vida inteira assim, não... Então, ela não vai atrás, ela tem uma certa dificuldade. A sociedade também não permite que ela tenha, né? Apesar de toda a tecnologia e avanço que a gente tem hoje. Mas a mulher lésbica, ela fica muito mais na terapia. E o homem gay também. Então, se o homem gay, ele tem um problema, ele também fica. Parece que quer resolver. E realmente eles ficam e resolve. Então, sim, eu pego todos os públicos. Mas o meu maior público são homens. Gays ou héteros, ali 50% ali mais ou menos. E de mulheres, hoje é mais mulher hétero, mas já passou muita mulher lésbica ali, bissexual. Pan não chegou ainda. Que eu acho que a pessoa, para se dizer pan, é porque ela tem muito conhecimento e ela vai muito atrás. Então, eu acho que tem uma questão aí. Sim. Agora, a pessoa que tá ali naquela caixinha, né, hétero, ela tem uma certa dificuldade até mesmo para nomenclatura, para tudo mais, né? Sim. Então, tem essa questão. A maioria das mulheres que estão já na velhice, não vou usar mais terceira idade a partir de agora, Exato. elas precisam fazer a reposição hormonal? Como que funciona? Ou a maioria das vezes é psicológico? Como que é essa questão da A gente libido? falou muito da libido antes, né, no começo do papo. É assim, primeiro que é um mito que a mulher, ela perde o desejo depois da menopausa. Acho que nem preciso entrar muito nesse assunto, né? Acho que a Isabel tá aqui, né, gente? Até, você se separou depois da menopausa. Foi. Nem preciso falar, Depois. então, né? Então, é assim, é um mito. Por quê? A mulher, ela tem baixo hormonal. Sim, que tem uma grande influência. Só que quando a gente fala de desejo sexual, libido, desejo sexual, ele faz parte do biopsicossocial. Do biológico, como está meu corpo. Hormônios. Então, vamos ver se faço reposição ou não. Não precisa, tá? Tá. Tem mulheres que precisam e tem mulheres que não precisam. Ou tem mulheres que podem fazer e não querem. É uma opção. Existe o mito de que reposição hormonal dá câncer e tudo mais. Mas, assim, vai atrás de bons profissionais e que você confia. Você confia naquele profissional e ele falou não, ok. Eu quero tomar. E mesmo assim aquele profissional falou não, procure outras opiniões. Sim. Veja outros profissionais. Com certeza. A internet está cheio de bons profissionais. Assim como está cheio de maus profissionais, mas isso é outra história, a gente entra depois. Então, assim, quando a gente fala de desejo sexual, é biopsicossocial. Biológico, como está o corpo? Psico, como está a sua psique? Você sai de um casamento de 32 anos, eu vou ter que me reinventar, vou ter que cuidar da minha psique. Não tem jeito. Sim. Eu tô numa relação abusiva, que você falou dos outros podcasts. Então, eu tô numa relação abusiva, minha psique não tá boa. Eu tô cheia de trabalho, eu não tenho tempo pra mim, minha psique não tá boa. E o social? Peraí, mas como tá a sua relação com seus filhos? Como tá a sua relação com os seus pais? Como tá o trabalho? E a faculdade tá como? Você acha que isso não influencia na nossa vida sexual? Certeza, influencia. Quando a gente fala de desejo sexual, é biopsicossocial. Não tem como eu olhar e falar assim, ai, menina, mas eu repus hormônio e não quero transar ainda. Mas não vai querer mesmo. Você tá brigada com o marido, tá desconfiada que ele tá te traindo. Os seus filhos só não te dá satisfação. Criança, ou adolescente, né? Criança, só problema, remédio. Agora, verão, quem tem filho, verão não, inverno. Filho pequeno tipo assim, um nariz escorrendo um dia e no segundo tem 2. As 2 narinas escorrendo. No outro dia é tosse. Depois você passa um mês com uma criança com tosse. Como que tá? Você não consegue focar. Sim. Então, peraí. Quando você começa a ficar bem, você olha, você reconhece o seu corpo como seu,
você reconhece que o seu corpo é sexual, que o seu corpo, que você tem libido, que independentemente do seu corpo, porque a sociedade, foi o que você falou, a sociedade vai te julgar por tudo, pelo seu corpo. Ai, você tem celulite? Nossa, mas por que você coloca um fio dental? Não, mas nem fio dental eu quero colocar. Não, então não é sexo. Não, por isso que a gente precisa reconhecer. Independentemente do que a gente escolher, Do vai que a ter gente crítica. escolher, exato. Se eu quiser usar, se eu não quiser usar, vai ter crítica. A partir do momento que você se reconhece como boa, sexual, que você tem planos para a vida, libido, energia de vida, livro ou qualquer série, programa, qualquer coisa que você tiver ali de planejamento, isso é energia de vida, isso é pulsão de vida. Pô, é óbvio que você vai ter desejo sexual. É óbvio que você tem libido de vida, porque as coisas estão fluindo. Se alguma coisa dessas coisas, se alguma coisa do biopsicossocial sair desalinhado, aí sim, a gente pode conversar. Mas colocar só como hormonal, acho muito pequeno isso. Perfeito. E vocês têm alguma dica para as mulheres que estão nessa fase da vida e ainda tem alguns bloqueios relacionados à sua parte sexual? Gente, time que treina, joga melhor. Maravilhoso. Sério. Treinem Vou até abrir o meu tempo para ela. Treinem muito. Verdade. Eu falo muito certo? isso com a minha Se paciente. conheçam, saibam do que vocês querem. Quem sabe até um golzinho a gente faz no meio do jogo. Mas treinem, se conheçam, vivam com o seu corpo bem e dane-se o resto. Perfeita. Com Perfeito. certeza. Tá tudo bem você não se sentir desejada por um momento, mas você pode trabalhar e melhorar isso. Não se sentir desejada a todo momento, isso é um problema. Tem alguma coisa errada Tem aí. alguma coisa errada. Então, assim, vamos passar todo esse tempo com este corpo, amando este corpo. E esse corpo vai envelhecer. E a sociedade vai falar que não tá bom. Mas não tá bom pra quem? Isso aí. Pro homem hétero novo? Não. Que se dane o homem hétero novo. Eu preciso amar o meu corpo, então eu preciso gostar do meu corpo. Há pouco tempo eu passei por uma gestação e eu só me amava. Eu tenho uma autoestima muito boa. Não, eu fiz muito tempo terapia para eu conseguir amar aquela barriga enorme e 15 quilos ao meu redor. Eu sempre fui um palito. Então, você percebe a diferença? Tudo bem, né? O desejo da minha vida é ser mãe. Você já tem outra paixão do seu corpo, outra finalidade. Mas é assim, procure se amar, amar o seu corpo e procure profissionais que te ajudem. Ou experiências. Com certeza. Entendeu? Eu acho que é isso. E só mais um recado, que eu acho que a Isabel deu um recado muito bom do use camisinha. Eu vou dar uma que é usem PrEP. De verdade, gente. Não consigo usar camisinha. Claro que a orientação é usar. Mas a gente, como profissional da saúde, sabe que nem todo mundo usa. E se você não usa, eu não vou te falar para não usar. Mas pelo menos faça um mínimo de cuidado. Use PrEP, vai atrás, posto de saúde, o governo dá de graça, faça consultas. Cara, tá ali na nossa mão. Perfeito. É só usufruir. Acabou. Muito, muito, muito obrigada a vocês duas. Eu acho que papo foi um incrível. bate-papo extremamente esclarecedor, que faz todo mundo parar e não dá pra parar de querer ouvir. Exato. A gente tá aqui super entrosada, então só tenho a agradecer por vocês terem contribuído, terem topado virem aqui hoje. Espero que todo mundo de casa tenha aprendido bastante com vocês e tenham certeza que vocês contribuíram pelo menos um pouquinho para que as pessoas consigam abrir um pouco mais a mente. Porque eu acho que não é uma coisa do dia pra noite, não é uma virada de chave, não é acordei e pronto, já Sou estou... desconstruída. Exatamente. Não. É um Não processo. É difícil. É você dar 2 passos, amanhã voltar 5 e depois Exato. ir progredindo naturalmente. é Então, isso. muito obrigada por terem topado esse desafio junto com a gente. Agradecemos muito, desejamos tudo de bom pra vocês, Obrigada. todo sucesso do mundo. Fiquei muito feliz com o Não, Que convite. de pouquinho em O pouquinho a gente vai mudando sucesso tudo. de vocês, É o nosso quando vocês estiverem no topo, vocês podem nos chamar. Por favor! Podem ter Olha certeza! aí,
Olha, eu faço questão, se não me chamar, falar, ô, você lembra de mim? Podem se convidar, venham sempre, por favor. Muito obrigada. Obrigada, gente. E vemos vocês nos próximos episódios. Até. Tchau, tchau.